Que alegria estarmos juntos aqui no Estúdio Semente de Esperança, a sede da DATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana no YouTube. Estamos recebendo hoje o jovem Padre Pallottino, Padre Anderson Rodrigues Henriques, ele que é filho da cidade de Arapongas, ordenado aqui na cidade de Arapongas, mas que hoje ganhou outros lugares de trabalho. Então, convido vocês a acompanharem conosco essa conversa e, em primeiro lugar, dizer seja muito bem-vindo aqui, Padre Anderson, para poder partilhar um pouco das suas experiências nessa vida sacerdotal aí de mais de 7 anos já. Obrigado, Cidinha. Quando a Rúbia me convidou, foi que assim, até falei assim, nossa, mais uma vez a televisão querendo conhecer o Padre Anderson, né? A gente tenta, né, ser o mais oculto, né, como vivendo a espiritualidade pallotina, né, que o Cristo cresça e que a gente diminua, né, mas é bom, né, a gente mostrar um pouco o que é ser cristão, né, a gente sai um pouquinho do ninho, né, como eu falar para você agora há pouco, criar asas e voar. A gente não pode ficar, né, no cantinho aí e viver essa alegria de cada vez mais poder levar a boa nova a quem precisa. Eu sempre, quando converso com algum padre pallottino, conhecendo um pouco da história desse santo, sabemos que ele foi um homem muito à frente do tempo Sim. dele. Você imagina São Vicente Pallotti se vivesse no mundo hoje, com os meios de comunicação à disposição, principalmente o YouTube, o que ele não ia aprontar? Olha, o Pallotti ia ser, eu acho que ninguém ia bater ele. Né? A forma, né, que ele fazia de um pedaço de papel já transformar em questão de evangelização. Agora mesmo nós estávamos em reunião, nós da província de São Paulo Apóstolo, a gente poder diversificar os nossos meios de evangelização. Né? Questão financeira, questão de publicação, né? Vem coisas novas aí pela frente que a gente falou assim, não, nós vivendo o carisma de São Vicente Pallotti, nós estamos muito acomodados. Está na hora da gente começar a produzir como ele produzia. E nós comentávamos que, inclusive, um desses frutos aí da conversa de vocês nesse encontro dos pallotinos foi pensar nas raízes, por exemplo, Arapongas, a própria Diocese de Apucarana, conhece a história de alguns padres alemães. Sim. Que se ordenaram lá na Alemanha e vieram viver toda a sua vida sacerdotal aqui. O padre Carlos Coeller, o padre Francisco Prost, que é aqui do Santuário Nossa Senhora Aparecida, e tantos outros que deixaram a sua marca nesse total desprendimento, numa missionaridade mesmo, né? Deixar família, deixar tudo e ir para um lugar estranho. Você me dizia que talvez a congregação também já esteja pensando a respeito disso? Já, né? Nós estamos aí, né? Ainda estamos no período de oração, né? O ano passado a gente teve a visita do Conselho Geral na nossa província e a gente já tem algumas frentes de missão, né? Dentro do Brasil, né? Onde mesmo eu estou morando, na Bahia, né? Agora a gente pode dizer que ela está começando a se estabilizar e tomando uma cara de província, né? Temos o Maranhão, né? Onde a mais nova paróquia nossa de Grajaú, né? Onde a gente teve até um momento triste da nossa província, que é a morte do padre Denilton, né? Que até eu brinquei com Dom Carlos Alberto lá da Diocese de Itabuna. A gente pode deixar qualquer paróquia do mundo da nossa província, onde a gente estiver. Mas a paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Grajaú, a gente vai ter um carinho mais grande por ela, né? Porque ali um missionário nosso derramou o seu sangue. Né? A gente tem que valorizar o esforço que ele fez. E daí a gente já abriu o campo de missão lá onde eu morei também no Peru, né? Juntamente com a província Imaculada Conceição dos Estados Unidos. Né? Essa é uma parceria nossa, mas aí veio o pedido do Padre Geral, né? O Padre teve até aqui no santuário, né? Na celebração, Padre Jacob Napudacan, indiano, que para nós começarmos a pensar um pouco de abrir uma nossa. Né? Então, estamos aí em oração e vamos ver, mas quando Deus vai nos permitir aceitar esse pedido, né? E viver um pouco das raízes dos nossos missionários, né? Alemães que nos ajudaram a trazer o carisma de Pallotti aqui para a região norte do Paraná, São Paulo, né? E depois a gente foi para Bahia e Maranhão. Padre Anderson, eu acredito que cada sacerdote, a partir do momento que diz o seu sim a esse chamado de Jesus, o vem e segue-me,
é deixar tudo para trás e atender realmente aonde ele apontar os caminhos, né? Uma vez ele disse ali a Pedro, avançar para águas mais profundas. Hoje é mais fácil nós entendermos. Naquela época, eu não sei como que eles conseguiam compreender essas palavras de Jesus, essas analogias que ele fazia. Hoje a gente entende o que significavam. Então, talvez esteja se trabalhando para que os palotinos avancem para águas mais profundas em outro sentido, mas sempre vivendo essa espiritualidade. Eu acredito que com jovens sacerdotes a seu exemplo e muitos outros, que a gente fica muito feliz em ver que a congregação dos palotinos continua suscitando essas vocações. Então, além de ter essa vitalidade maior, aí se consegue também nesse rosto jovem falar para o povo, eu costumo dizer, mostrar que a Igreja de Jesus Cristo tem futuro, né? Ainda temos muitos jovens apaixonados por ela. Tem, né? O Vem e Segue-me de Jesus é um chamado que não tem como não responder o convite dele. É uma coisa que penetra o coração, né? A palavra de Deus, ela penetra, né? Como a própria Sagrada, ela mesma fala, que ela divide medula, né? Divide a alma e espírito. Então ela não é uma coisa rasa, é uma coisa que mexe e a gente não pode ficar acomodado. Né? Toda vez que eu tentei nesses 7 anos me acomodar, Deus vai lá e dá uma sacudida e fala assim, Anderson, está na hora de levantar voo, vai para... que é ali que é onde é preciso. E falando já nisso, então, dia 8 de setembro de 2012 foi a sua ordenação presbiteral aqui no Santuário Nossa Senhora Aparecida de Arapongas. Antes de falarmos onde você está hoje dos projetos atuais, por quais paróquias você passou ao longo desses 7 anos? Olha, antes da ordenação, eu já fui enviado para a paróquia de Santa Luzia de Pau-Brasil, onde hoje eu sou pároco. Né? É onde Deus mostra ali que às vezes a gente precisa voltar aonde a gente já passou. Né? Se a gente também vê a vida de Jesus, Jesus sempre estava ali, vinha, voltava. Eu fui lá para Pau-Brasil, ainda como diácono, daí me ordenei, voltei para lá, fiquei 3 meses como padre vigário do padre Valdemir. De lá eu voltei para o Paraná, voltei para a cidade de Ribeirão Claro, ali vivi 4 anos com o padre Germano Treyer, né, um missionário também alemão. Faz acho que 2 anos, 2 anos que ele faleceu. Ali eu aprendi muito com ele, né, aquele ânimo de padre novo que quer fazer tudo, que quer fazer. O padre Germano uma vez me colocou, Anderson, senta cá, aquele sotaque alemão. Vem aqui, senta aqui, preciso conversar com você. Fala, padre Germano, o que eu fiz que não está certo? Ele falou assim, olha, Anderson, um conselho para você. Você não vai salvar o mundo. Vai com calma. O Salvador não é você, o Salvador é Jesus. Vai fazendo com tranquilidade que na hora certa tudo dá. Daí depois de Ribeirão Claro, fui lá para Vilcasuamã, né? Fui no Peru, né? uma comunidade que fazia 20 anos que não tinha padre. Né? Então uma realidade assim bem de começo de missão mesmo, né? Da gente começar a reconquistar aquele povo. Eles sofreram muito com o Sendero Luminoso, que era um ramo terrorista no Peru. O Peru sofreu muito com eles. E lá eu vivi 5 meses. Meio que eu falo que quando o provincial me mandou para lá, eu entrei em choque e fui na base do choque. Lá eu tentei viver, só que eu falei assim, olha, no momento ainda não é pedir meu retorno para o Brasil. Assim, ainda não é meu momento de viver a missionariedade fora do meu país. Aí o provincial mandou de volta, né? Aceitou o meu pedido de regresso para o Brasil. Aí vim morar na Palote, aqui em Arapongas. Né? Eu vivi 1 ano e 7 meses junto com o padre Almir. Né? Ajudei em todos os meios que eu pude ali dentro da Palote, né? Dentro do cerco, dentro dos eventos grandes e eventos pequenos dentro da paróquia. Aí depois, né, a gente nunca pode, como eu falei, a gente nunca se acomoda, Deus me mandou de volta para o Brasil, né, lá na paróquia Santa Luzia. Né, e faz 1 ano e 2 meses que eu estou lá, né, como pároco. Né, aí onde a gente começa a ver a questão de como é a vida de pároco. Né, ter um pouquinho mais de responsabilidade, de ser pai
né, de uma comunidade. Sendo vigário, você é um pai coadjuvante. Isso, né? exato. A gente atende o povo como coisa, mas dependendo de algumas atitudes, a gente envia para o pároco. Né? Ah, não posso resolver, o pároco resolve. Mas daí quando a gente se torna pároco, aí é o momento que a gente dá o choque de realidade. Não, é para isso que eu fui ordenado. Ajudar a cada um, né? Ser pai, chamar atenção, né? Acolher, abraçar, consolar. Né? A vida de pai. Né? Até o povo lá já mandou mensagem para mim e falou assim, padre, tá na hora do senhor voltar. Estou me sentindo falta do Senhor. O pai não pode ficar muito longe da casa e dos seus filhos. Sim, né? Agora eu estou lá morando em Pau Brasil, né? Agora eu estou vivendo sozinho. É um momento de uma nova modalidade de vida, né? Até já conversei com o provincial e falei assim, ó, quando puder enviar um para morar junto comigo, eu agradeço, porque a solidão lá de vez em quando bate. Mas os caminhos de Deus e o trabalho do provincial também de coordenar dentro das províncias e atender todas as necessidades. Padre Anderson citou algumas vezes a cidade de Pau Brasil, na Bahia, e sei que muitas pessoas, principalmente dos que nos acompanham, talvez nunca tenham ouvido falar que tem uma cidade com esse nome. Em que região ali ela fica? Ela é do sul da Bahia, né? Ali próximo de... A cidade mais grande próxima nossa ali é Itabuna, né? A famosa Itabuna de Jorge Amado, né? Então, os romances de Jorge Amado. Ilhéus, né? Nós estamos localizados ali 2 horas de Ilhéus, 4 horas de Porto Seguro. Né? Até brinco o povo, o dia que o padre está estressado, o padre vai para a praia. Vai para a praia, muito bem, está perto ali. Padre Anderson, conversávamos nos bastidores que nessa sua vinda para cá no período de férias, está aproveitando também para estudar um pouco, mas não numa linha que normalmente nós costumamos. Os padres às vezes vão aprofundar mais num curso bíblico ou um curso a mais de liturgia, e ele veio me falar que está fazendo arquitetura, para pensar um pouco nos espaços de uma arte sacra. Fala um pouquinho desse curso, de onde surgiu essa ideia. É uma coisa nova, né? Eu falei pedi para o provincial, né? Agora como o momento de mudança de vida, a gente tem que sair de dentro daquilo que a gente está acomodado. E chegando na realidade de Pau Brasil, né, o padre Marcos, que morou muito aqui, um tempo aqui na Palote, em Arapongas, ele era pároco lá. Né? Aí surgiu a necessidade de construir uma nova capela. Né? Era só a igreja matriz e teve um momento lá em Pau Brasil que teve o surto de chikungunya e muitos ficaram com sequelas naquela região. E a cidade de Pau Brasil é uma cidade bem de um relevo geográfico dentro da cidade. Ela é praticamente, eu brinco com o povo, que ela é reta, ela tem uma pequena subida e ela é sobre o morro. Então surgiu essa capela. Como eu nunca construí, o primeiro momento de mexer com uma construção, eu falei assim, não vou fazer qualquer coisa. Igreja, né, a gente vê aí pelas igrejas que a gente tem em Arapongas, dentro da diocese, e, enfim, pelo mundo e pelo Brasil que a gente tem a riqueza das construções. Eu falei assim, não posso construir qualquer coisa. Eu tenho que entender o espaço de que vai ser construído. Né? Nem tudo que é belo serve para pulsar. Aí eu pedi para o provincial e encontrei em Curitiba uma pós-graduação em arquitetura e arte sacra do espaço litúrgico. Falo para vocês que é uma aptidão que eu gosto, né? Gosto de pintar, tem uns dos dotes que Deus me concedeu, e nisso eu fui buscar. Agora, olhando dentro desse estudo, né? Agora já estou no 2º módulo, agora é o momento da gente começar a escrever, mas a arquitetura e a arte sacra ali dentro da faculdade São Basílio Magno, né? A FASBAN, a gente viu um olhar diferente para dentro da igreja. A questão da pia batismal, a questão do altar, a questão da sede, a cadeira do padre, né, a cátedra do bispo. Deu uma visão assim, para mim de uma teologia que a gente ouviu pouco dentro da teologia e que a gente, querendo ou não, em cada celebração, em cada sacramento, a gente é envolvido pelo espaço. Então, ali é um momento que eu falo para o povo, a igreja, ela por si, ela conversa conosco. Né? Então, uma coisa ali que eu falei assim, a importância de poder estudar e poder dizer. Até
Depois que eu comecei a fazer o curso, eu cheguei para o engenheiro. Falei assim, olha, Júnior, nós precisamos modificar um pouco a planta da capela, porque ela não condiz com o espaço. E o engenheiro já vira para mim, "Ei, esse povo que vai estudar essas arquiteturas só vive fazendo um mapa assim, não. Vem cá que eu vou te explicar." A gente entrou dentro da capela e falou assim, ó, aqui eu quero desse jeito, por causa desse sentido, a questão da ressurreição, a questão... Eu falei assim, olha, padre, estava bom, mas agora o senhor colocando dentro das normas da igreja, a gente vai vendo que vai ser uma capela muito bonita. Então, eu falo para o povo, quem quiser, depois que terminar, respirar, ver, né, começar a caminhar dentro das dioceses, e é uma das obrigações que a diocese deve ter, que toda diocese tem que ter um conselho de arquitetura e arte sacra, né, é uma coisa que a igreja está se despertando para ter esse cuidado, porque querendo ou não, a igreja é a instituição que mais tem belas artes aos cuidados. Sem dúvida. Né? É o que eu falo para o povo. A igreja tem, mas não é dela, é da humanidade. A gente só é um cuidador daquilo tudo, né? Então eu falo para o povo, olha, vai com calma. Né? Não é assim, é bonito, mas nem todo bonito é bom para a igreja. Olha, Padre Anderson, essa sua conversa me fez voltar tanto no tempo de um ensinamento da minha mãe, que era uma pessoa extremamente simples, mas eu ali na minha adolescência, queria que aprendesse corte e costura e outras coisas, ela falava assim, tem que saber fazer para poder mandar. Então, o senhor falando isso, eu fiquei imaginando, se todos os padres tivessem essa sensibilidade, às vezes antes de edificar o templo de Deus, conheceram um pouco de toda essa história, às vezes muitas igrejas poderiam ter um formato mais adequado e com isso agregar muito mais os seus fiéis, né? Eu, como uma pessoa que vou à igreja, em qualquer igreja que entre, tive a oportunidade, com a graça de Deus, de entrar em muitas, quando entramos naquelas que o espaço é apropriado, que te toca o coração, parece que você sente mais a presença de Deus. Aliás, as pessoas vão à igreja para isso, né? É um jeito de encontrar Deus. Então, daí eu acho que a importância de que o espaço seja adequado para que esse encontro realmente possa acontecer. Uma coisa que eu sempre falo, que a minha preocupação na atualidade, é que a humanidade está perdendo esse senso que cada localidade tem o seu sentido. Né? Se a gente for estudar a questão histórica dos gregos, dos romanos, cada localidade era uma coisa específica. Em cada localidade era uma forma que eles se portavam. Hoje, a humanidade está se portando igual em tudo quanto é canto. Então, está perdendo seu senso da beleza. Até eu esqueci agora qual foi o filósofo que disse que o belo salvará o mundo. E se a gente for ver, o belo supremo vem de Deus. Então, as nossas igrejas a gente tem que pensar muito. Teve uma reforma que eu estava acompanhando de longe, a pessoa não pediu meu auxílio. Eu falei assim, olha, tá perfeito. Aí ele foi lá e fez uma mudança, eu falei assim, volta. Porque já saiu do sentido do que a igreja pede. Né? A gente, nos documentos da igreja, ele pede que nós tenhamos uma nobre simplicidade. Deus, ele é simples. Ele é belo, mas é simples. Se a gente for olhar a natureza em si, cada situação, até uma mínima flor, ela tem toda uma delicadeza. Se a gente chegar próximo dela e reparar ela, a gente vê que ali Deus fala com a gente. As obras de Deus podem ter muitas coisas simples, mas não perdem a nobreza realmente. E pensando que Jesus também valorizou muito isso, disse que temos que ter zelo pela casa de Deus, né? E eu sempre enxergo que para Deus é sempre o nosso melhor. Agora, tem gente que às vezes não entende bem o sentido do melhor, mas creio que eu fico assim muito feliz em saber que existem esses cursos também voltados aos nossos sacerdotes, para que conheçam um pouco mais esse espaço e possam tornar também os seus templos, as suas comunidades, esses lugares mais apropriados para esse culto sagrado.
Padre Anderson, um bate-papo que gostaríamos de ficar aqui contigo falando sobre muita coisa nessa sua tranquilidade, mas eu gostaria agora de chamar bastante atenção por ser um jovem sacerdote, quando comentamos aqui, e saber que no mundo de hoje, um mundo materialista, onde as pessoas às vezes buscam o belo de uma maneira diferente, buscam o importante, o valioso, só em bens materiais que não trazem a verdadeira alegria e tantas outras coisas que o mundo oferece, o que faz ainda um jovem deixar, de certa forma, esse mundo, não totalmente, porque está nele, mas pregando os outros valores e preocupando que essa boa nova de Jesus Cristo realmente possa ser divulgada e possa acontecer na vida e no coração das pessoas. O que me faz ainda permanecer onde estou, né? Até eu brinquei uma vez com algumas pessoas, eu posso até deixar de ser palotino, mas sacerdote, se Deus me permitisse voltar para o Brasil, para o mundo, né? O Brasil, Itália, onde Ele quisesse me colocar de volta, eu faria de novo ser sacerdote. A alegria de poder você ver um irmão, né, modificar as atitudes de vida, ver que ela está agradecida a Deus pela tua vida, pela tua doação, é o que me faz cada dia mais continuar a viver a vida sacramental no serviço sacerdotal. Não tem nada, não encontrei nada até agora que me faça mudar de ideia, né? A vivência com o Padre Carlos e o Padre Francisco, que você citou ainda quando eu era coroinha aqui em Arapongas, que foi me encantando, né? A forma deles falarem, as simplicidades que eles tinham, o silêncio que eles tinham, ali foi onde que foi plantado, né? Até um fato histórico da minha vida foi logo no início quando eu fui para o primeiro dia de catequese. Minha mãe conta que eu cheguei em casa com o caderninho embaixo do braço e falei assim: mãe, quando eu crescer eu quero ser catequista, né? Então lá nos 7 anos eu tinha demonstrado uma forma de levar essa boa nova, né? E também a forma, né? O berço que a gente tem, né? Eu sempre falo, nunca desobedeci a minha mãe e meu pai, né? O que eles me pediam eu sempre fiz. E os dias que eu não fiz, eu quebrei a cara. Né? Eu sempre falo para os mais jovens, escutem os pais. Verdade. São os melhores amigos que Deus colocou na tua vida. É eles que vão estar com você em qualquer momento. Na alegria, na tristeza, né? Até o momento que a gente pode, em algum momento, se extraviar do caminho de Deus. Quem sempre está do lado, junto, né? A gente vê aí nos presídios, nas portas das penitenciárias, que sempre quem está lá junto, a mãe. Né? Nunca. E isso eles conseguiram passar para mim, e o que me deixa ainda viver esse carisma de estar a serviço a Deus, é que quanto mais, né, como o próprio São Paulo diz, quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Né? Até hoje, já passei por crise, né, de chegar quase o momento de deixar tudo, né, até foi lá no Peru, foi um momento que acho que deu o choque de realidade na minha vida. E junto com o Padre Sergius, recém-ordenado, ele até fala assim para mim: Anderson, eu achei que você ia me auxiliar, não eu ia te auxiliar. E parei, pensei, falei assim: pera lá, por tudo que eu já passei, por tudo que eu já recebi, não vale a pena voltar atrás. Né? A cada momento, a cada sorriso de uma criança, a cada casamento assistido, a cada unção concedida, a cada confissão atendida, a gente vê o quanto que um sacerdote ajuda na vida de uma pessoa. Né? Até agora mesmo, férias eu não atendo ninguém. Né? Celebro a Santa Missa, né? Mas atendimento às pessoas, eu falo assim, é um momento que eu preciso, né, para o Anderson, não para o Padre Anderson, mas para o Anderson se recompor. Eu abri uma exceção porque eu assisti o casamento dela, assim, só o Senhor vai poder me entender e me conseguir. O Senhor me orientou no casamento e agora eu preciso de mais uma conversa. E ali onde ela fala assim,
o senhor precisa voltar. Fala assim, olha, quem rezar e pedir para Deus é quem vai me ter. Que coisa boa, assim, ouvir esse testemunho. E queria lhe dizer que uma vez eu entrevistei o padre Francisco Prost e perguntei para ele, né, depois de mais de 50 anos de vida sacerdotal, se valeu a pena. E a resposta dele foi: valeu e muito a pena, porque eu nunca quis nada diferente na minha vida a não ser um sacerdote. Então, o que eu posso desejar é que o padre Anderson também possa trilhar aí uma duradoura, uma linda vida sacerdotal e no final possa dar uma resposta semelhante também, a exemplo de tantos outros. Padre, obrigada por estar aqui conosco, por esse bate-papo assim tão espontâneo, tão tranquilo, e pedir que Deus continue lhe abençoando em todos os projetos. Amém. E passando por Arapongas, chega aqui mais uma vez para conversarmos numa outra ocasião. Muito obrigada por ter estado aqui conosco. De nada, né? Obrigado também pelo convite. Né? É o segundo momento que uma televisão me pega para tentar entender o Padre Anderson, né? Muita gente aí, eu sempre falo para as pessoas, quer me conhecer? Vem viver comigo, né? Eu até brinco com o povo que eu falo que olhando de primeiro para o Padre Anderson, ele tem uma cara de metido, né? Mas eu falo, quer conhecer o Padre Anderson? Convive com ele, né? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? E quando der, eu passarei por aqui sim, né? A gente sempre tem... Né, a gente vê aí pela Sagrada Escritura, quando Paulo viajava, ele sempre sentava com a comunidade e contava as experiências. E é nas experiências que a gente cresce. Né? Eu cresço, né, antes de eu ir para o Brasil, agora voltando para lá, eu tinha perguntado, um momento eu conversei com a Vera Casagrande, a Verinha, e eu falei assim, eu não estou indignado com Deus, Deus está me mandando de volta para o mesmo lugar. Aí a Vera virou assim para mim, padre, pensa bem no que o senhor está dizendo. Possa ser que você tem coisas, que o Senhor tem coisas para ensinar para aquele povo que o Senhor não ensinou naquela primeira vez. E possa ser que tem coisas que aquele povo vai ensinar ao Senhor. E, né, eles já estão lá, que como eu já falei, estão pedindo para me voltar já. Né? Amanhã já estou pegando o voo para voltar para casa. Né? É bom estar na casa dos pais, junto dos amigos, mas a missão chama. Né? Não pode... A gente vem, brinca, revive, mata a saudade, mas a gente também tem que voltar e matar a saudade do povo. Puxar lá, de vez em quando, puxar as orelhas, como o pai puxa. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos e sempre quando temos a presença de um sacerdote entre nós, antes de encerrar, pedir que como sacerdote possa oferecer a bênção de Deus a todos aqueles que nos acompanham, porque costumamos dizer que bênção é sempre muito bem-vinda, principalmente nos tempos atuais. Sim. O Senhor seja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe e Rainha dos Apóstolos, pela intercessão de São José, de São Vicente Palote e de Santa Luzia, dessa bênção de Deus rica em misericórdia, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Com essas lindas palavras e essa bênção, a gente encerra esse bate-papo de hoje aqui, convidando vocês mais uma vez a estarem sempre ligadinhos na DATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana no YouTube. Vai lá, youtube.com/Diocese de Apucarana. Acesse o canal, assista, curta nossos vídeos e, principalmente, inscreva-se no nosso canal. Através da participação de vocês, nós conseguimos avançar sempre mais. Obrigada pela companhia de vocês e até uma próxima oportunidade.